Olá pessoal, professora Shirley, professor dos sétimos A e B do Colégio Gonçalves Ledo. Vamos falar aqui nesse vídeo que também fala de frações, já que esses 3 vídeos vai falar de frações, né? Que foi uma dúvida recorrente a quase todos que me mandaram pedindo para falar sobre isso, que ainda estava um pouco embaralhado. Então, multiplicação com fração, ou seja, multiplicação de um número natural por fração. Nós temos o exemplozinho lá, eu adiantei aqui para ser mais rápido. Como é que ele chegou a esse resultado? Que Renato comeu 3/8 da pizza. Então, eu tenho uma pizza de 8 pedaços, foi denominado que ela tinha 8 pedaços. E, então, 1 aqui ele equivale a 1 pedaço entre 8 pedaços. Então, cada um comeria 1 pedaço. Só que o Renato comeu 3 pedaços. Então, esse 1 aqui, ele vai multiplicar o numerador dos pedaços, ele foi multiplicado por 3. Então, deu 3 sobre 8. Então, ele comeu 3/8 da pizza. Simples assim. Multipliquei pelo numerador. Lembra sempre que para determinar o produto de um número natural por uma fração, eu tenho que multiplicar o numerador. Lá no quadrinho amarelo lá de vocês, no livro, na página 133, tem lá uma explicação sobre isso. Como que eu simplifico uma fração dessa? Simples. Tem um outro exemplo lá que fala assim, ó. 4 vezes 3 sobre 12. Correto? Sobre 2, desculpa. Sobre 2. Então, ele vai ficar como 4 vezes 3, que vai dar 12, dividido por 2. Então, lembrando que toda fração, eu tenho esse traço aqui, ó, que ele me diz o quê? Que toda fração é uma divisão. Então, 12 dividido por 2, 6. Tá? Então, foi simplificado apenas dividindo o numerador pelo denominador, tá? Simplesmente divido. Pronto. Isso, multiplicação de fração por um número natural. Mas e se for multiplicação entre frações? Lá na página 134, tem um outro exemplo que fala assim, que uma sala com 30 alunos, 1/3 são meninos e entre os meninos, 4/5 tem um nome começado por vogal. Então, quantos tem o nome começado por vogal? Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, 1/3 são meninos da sala, certo? É a primeira que ele me deu. Se 1/3 são meninos, então, e a sala tem 30, então, quantos meninos são? 1 vezes 30, 30 sobre 3. Lembrando que é uma divisão, 30 dividido por 3 é igual a 10, correto? Então, são 10 meninos. Desses 10 meninos, tá? E entre os meninos, 4/5 começam por vogal. Como é que eu vou saber quantos meninos começam por vogal? Olha, primeira coisa, ele me deu 2 frações. 4/5 vezes 1/3, tá? Então, como é que eu vou achar isso aqui? 4 vezes 1, 4 sobre 15. Multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu tenho 4 sobre 15 avos. Quantos alunos são? 30. Então, vai dar 4 vezes 30, vão dar 120 alunos dividido por 15. Lembra que isso aqui é uma divisão. Então, eu tenho 120 dividido por 15, eu tenho 8 alunos. Então, 8 alunos tem o nome iniciado por vogal, certo? Então, multipliquei. Quando eu multiplico fração por fração, uma fração por outra,
eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Como é que eu simplifico isso? Fazendo a divisão. Não posso esquecer. Esse traço aqui me fala que uma fração aqui eu tenho uma divisão, tá? Esse traço aqui é o traço do quociente. Lembra lá de um outro videozinho que eu gravei para vocês falando de fração? Tá? Um dos primeiros lá que eu gravei, que eu vou colocar falando de fração, que fala do traço do quociente. Então, que me diz que isso aqui é uma divisão. Então, só relembrando, quando eu multiplico uma fração por um número natural, só multiplico o numerador, ou seja, o de cima, tá?